Pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, vou passar então hoje aí os crimes aí contra a incolumidade pública, tá? E principalmente aí essa aula será dos crimes de perigo comum, tá bom? Vamos fazer então essa parte então dos crimes de perigo comum para a gente poder então iniciar essa matéria do segundo bimestre, tá bom? Antes, dentro dos crimes de perigo comum, o que é importante então eu falar para vocês? É dessa forma qualificada aqui, tá? Do artigo 258, porque ele serve para todos os outros crimes aqui que a gente vai estudar, do 250 até o 257, tá? O 259, eu vou falar alguma coisa, mas ele foi revogado pelo um artigo do Código Ambiental, tá? Também no final da aula eu vou acabar falando alguma coisa. Mas vamos lá, então, o artigo 258, o que ele fala? Ó, nós temos uma situação aqui, ele fala em forma qualificada. Na verdade, não é uma forma qualificada, na verdade, é uma forma de causa de aumento de pena. Então, ele fala assim: de todos esses crimes que a gente vai estudar, se o crime for doloso, que é o que fala o artigo aqui, tá? E resulta na lesão de natureza grave ou gravíssima, né? Lembrando que tem sempre o princípio da interpretação extensiva, ou seja, se pode o menos, pode o mais. Então, nesse caso, de forma grave ou gravíssima, tá? Desses crimes dolosos que a gente vai estudar, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Então, vamos supor aqui, no crime de desabamento, que já está aqui pertinho, então, ó. Causar desabamento na forma dolosa, a pena é de 1 a 4 anos. Então, se resulta lesão corporal, desabamento de natureza grave ou gravíssima, a pena é aumentada de metade. Então, vai ser de 2 a... dobrar não, vai ser de 1 ano e meio, né, a 6 anos, né? Aumenta de metade dela, então. Ok? E aí, se resulta a morte dessa situação, aplica-se a pena em dobro, ou seja, vai ser de 2 a 8 anos. Então, dobra a pena. Tá certo? Isso para todos os crimes. Nós vamos ver, então, vários crimes: inundação, explosão, incêndio, uso de gás, né? Todas essas situações, então, daí tem situações dolosas e situação culposa. Então, da situação dolosa seria isso: aumenta-se em 1/3 se a lesão grave ou gravíssima e dobra se é a morte, tá bom? Se resulta a morte. E aí nós temos situações também culposas, crimes culposos, por exemplo, aqui já no 256, então se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Ou seja, se resulta lesão corporal, tanto de natureza grave, gravíssima ou leve também, porque não fala nada do artigo, né? Então dá para se perceber que qualquer tipo de lesão. Aí nesse caso a pena aumenta-se de metade, então será então de 9 meses, né? Aumenta então 3 meses, metade de 6, a 1 ano e meio, né? Então seria basicamente isso, tá? Se resulta lesão. E se da forma culposa resulta a morte, aplica-se, e aí que está um diferencial, aplica-se a pena combinada do homicídio culposo, que é de 1 a 3 anos, tá, gente? E aí aumenta-se 1/3, então daí aumenta-se 1/3 desse 1 a 3 anos. Então essa forma aqui vai se aplicar então em todos esses crimes aqui do 250 até o artigo 257, ok? Lembrando que essas causas de aumento de pena, elas somente são possíveis para a situação de resultado culposo. Ou seja, se você cometer esses crimes dolosos ou culposos, mas esse resultado, lesão corporal ou morte, vier por culpa também, ou seja, uma situação preterdolosa, né? No caso de dolo com culpa, tá certo? Ou só culposa, culpa com culpa, tá bom? Se tiver dolo nessa circunstância de lesão grave ou de matar, vai responder nesses crimes aqui em concurso com o crime de homicídio ou lesão corporal grave ou gravíssima, tá certo? Então lembrem disso, tá? Alguns casos nós temos aí de incêndio, onde se incendia para matar as pessoas. Nesse caso, então, se causar perigo comum, então nesse caso vai responder pelo crime de incêndio, mais o crime, então, daí de homicídio, tá certo? Como nós tínhamos há um tempo atrás, né, agora modificou, porque nós temos agora um crime específico para o crime lá de furto. Mas antigamente, antes de ter essa modificação de uma situação de qualificadora, nós tínhamos os crimes de explosão de caixa eletrônico. Então, nesses casos, o que fazia, então? Aplicava-se o furto e o crime de explosão, se ele causava perigo ao patrimônio, né? Uma situação, um perigo muito alto, assim, de patrimônio. Com certeza, a explosão, né? Ele resulta, então,
e aplicava isso aí, que é a pena de 3 a 6 anos. Agora só se aplica só a qualificadora lá, se for por meio explosivo do furto, tá bom? Seria, então, alguns crimes aí que a gente viu. Claro, nós temos o crime de desabamento, desmoronamento, o crime de inundação, que são os casos de inundação lá, o caso de Brumadinho, né? Enfim, os casos que a gente viu na TV aí, que houve inundação aí de várias casas, a morte de várias pessoas, tá? Lá as pessoas, lá os responsáveis estão sendo responsabilizados por crime de homicídio, tentativa de homicídio e algumas situações até de lesão corporal lá, tá bom? Então aí juntamente com o crime de inundação, tá certo? Então perceba que o 258 é somente quando não há vontade de lesionar e não há vontade de matar, tá bom? Se tiver dolo nessas situações do 258, aí vai ser os crimes dolosos, daí que, consequentemente, homicídio e lesão corporal, tá bom? Vamos então para os crimes, tá? Partindo então, ó, todos esses crimes são crimes de perigo comum. O que significa isso? É um crime que causa o perigo para várias pessoas. E claro, tem que ser um perigo concreto. Não pode se falar em crime de perigo abstrato. Aqui tem que ter um crime de perigo concreto para as pessoas. Se for uma situação de perigo abstrato, não entra aqui. Então, ou seja, esse incêndio precisa realmente causar perigo de dano para essas pessoas. A explosão precisa necessariamente causar perigo à vida, integridade ou patrimônio dessas pessoas, tá certo? Claro que se causar, né, o prejuízo, aí vai ter a causa de aumento de pena, como a gente falou, tá certo? E podendo responder até em concurso com o crime de dano do artigo 63, tá bom? Dependendo da situação também. Vamos lá, então. O artigo do incêndio. O incêndio, então, ele fala assim, ó. Causar incêndio expondo a perigo de vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Então, o que é o incêndio? Incêndio seria aquela situação de fogo, né? Então, o núcleo do tipo objetivo seria causar esse incêndio, né? Causar essa situação de fogo mais devastador, de um fogo mais abrangente, tá certo? Então, queimar aí uma data de terras, a queimar um prédio, ou seja, qualquer objeto que cause daí perigo de vida, integridade física ou saúde, né? O bem jurídico protegido de todos esses crimes é essa incolumidade pública, ou seja, é a saúde de todos, a integridade de todas essas pessoas, né? A vida, patrimônio, integridade física de todas essas pessoas. Por isso que fala incolumidade pública, que é o bem jurídico protegido, tá? E o objeto material aqui é o incêndio, né? Os objetos que pode causar incêndio, então lança-chamas, né? Fósforo, qualquer situação aí, tá bom? Os sujeitos de todos esses crimes aqui, tá, gente? Já passando de todos esses crimes aqui que a gente vai estudar, o sujeito ativo, ele é comum, qualquer pessoa pode cometer, e o sujeito passivo, ele é a sociedade, tá? É incolumidade pública, então é toda a sociedade, significa que é um crime vago. E esse é o sujeito ativo, vamos dizer assim, imediato, né? Nós temos como sujeito ativo imediato, então uma pessoa específica que teve o perigo, então que teve a lesão na vida, integridade, enfim, né? Que teve, então, essa lesão ao seu bem jurídico, tá bom? Mas de regra, então, é um crime vago, qualquer pessoa pode ser, toda a sociedade pode ser sujeito passivo, ok? Então, o tipo objetivo é causar incêndio, expondo, e precisa necessariamente expor a perigo de vida, integridade física ou patrimônio de outrem, tá bom? Precisa necessariamente fazer isso. Pode ser por ação ou por omissão. Omissão, no caso, garante. Então, no caso de um patrão que vê o empregado fazendo isso, no caso do filho, né, e o pai vê e não faz nada, no caso do bombeiro, né, que vê o incêndio e não faz nada, então daí responde por omissão, tá certo? O tipo subjetivo desse crime tem da sua forma dolosa, que é o 250, caput, como da sua forma culposa, que está ali no seu parágrafo 2º, que ele fala, se for culposa incêndio, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o tipo subjetivo desse crime admite tanto a forma dolosa como a forma culposa, e a consumação se dá de forma material, ou seja, precisa necessariamente causar perigo. Se não causar perigo, pode ser tentativa, dependendo daquela situação, claro, né? Ou então, uma situação de crime ambiental, né? Nós temos aí o crime de incêndio também para lavouras, pastagem, que é um crime ambiental, né? Que está no artigo, a gente tem até um artigo específico para isso, que é o artigo 41 da Lei dos Crimes Ambientais. Aí, então, nós temos aí a situação de incêndio. Claro, se não causar perigo
para a sociedade, pode ser esse crime aqui, se for aí, nesse caso, pastagem, ou então a situação de flora, né? E se causar perigo, então vai ser o artigo 250 aqui desse crime, ok? Quanto à ação penal, a ação penal de todos esses crimes é pública e incondicionada, e o procedimento, percebam que você vai analisar conforme a pena, né? Se for a forma dolosa, então vai ser o procedimento comum ordinário, e se for na forma culposa, vai ser o procedimento comum sumaríssimo, né, do juizado especial, tendo em vista a pena de 6 meses a 2 anos. Tá certo? Nós temos aí algumas causas de aumento de pena. Primeiro ele fala assim, as penas aumentam-se de 1/3 se o crime, duas situações aí, dois incisos, com o inciso 2 com vários objetos, né? Então, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária ou proveito próprio à lei, ou seja, se ele tiver o objetivo incendiar ou com o objetivo de ganhar alguma coisa em dinheiro, ou então se ganhar algum proveito, né, em razão disso. Queimar títulos devedores, queimar um processo, né, poderia ser aqui, né, mas claro, causando, expondo perigo de vida, saúde, né, tem que ser uma coisa maior aí, tá bom? E se o incêndio e quanto ao prejuízo, né, casa habitada, edifício público destinado ao uso público, embarcação, aeronave, estação ferroviária, aeródromo, estaleiro, fábrica, oficina, depósito, poço petrolífero, galeria de mineração, ou então lavoura, pastagem, ou mata, ou floresta. Aí, nesses casos, então, tem aumento de pena, desse aumento de pena de 1/3. Claro, esse aumento de pena do parágrafo primeiro, gente, é só para a situação dolosa. Na situação culposa, não cabe causa de aumento de pena. Então, prestar atenção quanto a isso aí. Beleza? Esse seria o crime de incêndio. O próximo crime que nós temos é o crime de explosão. Na mesma situação do crime anterior, a diferença é que aqui vai ser uma explosão, uma situação, então, mais grave, né, se você for ver, porque explode numa situação, então, não é só simplesmente colocar fogo, mas sim uma explosão que vai ter a sua pressão ali da explosão. Então, ele fala assim, expor a perigo de vida, integridade ou patrimônio de outrem, mediante explosão, tá? Ou então, somente, aí que está o diferencial desse crime, olha só, o arremesso ou colocação de engenho de dinamite ou substância de efeito análogo. Então aqui nós temos um crime com a pena também de 3 a 6 anos, mas são duas situações. Nós temos a explosão efetivamente mesmo, ou só arremessar ou colocar o engenho, né, explosivo. Tá bom? Seria em qualquer um dos dois, então daí já cometeria o crime, tá? O bem jurídico, o bem jurídico também é calamidade pública, e o objeto material aqui nós temos então a situação do quê? A situação de ser os objetos explosivos, né, ou então esses dinamite ou qualquer substância de efeito análogo. Então qualquer gel explosivo, nitroglicerina, né, qualquer objeto dessas situações será então o crime aqui, tá bom? E aí ele fala assim, parágrafo primeiro, daí tem uma pena menor. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, ou seja, numa situação grave, como por exemplo pólvora, eles falam, ou então simplesmente combustível, né? Aí a pena é menor, de 1 a 4 anos. É uma situação aí que, de certa forma, traz um privilégio, né? Uma certa forma, um privilégio, porque a pena vai ser menor, tá bom? Então aí, o tipo objetivo, então, se divide em expor a perigo de vida, tanto mediante explosão ou qualquer objeto material ali descrito, sujeitos igual também no crime de incêndio, e o tipo também pode ser por ação ou omissão, e o tipo subjetivo aqui tem na forma dolosa, que é a do 251 caput, do parágrafo 1º, ou a sua forma culposa, que é do parágrafo 3º, tá certo? Também tem essa forma aí de 6 meses a 2 anos, demais casos de 3 meses a 1 ano. Então, como se tem duas formas também dolosas, tem duas formas culposas da mesma forma, tá certo? O parágrafo 2º, aumento de pena para a forma dolosa, que ele fala se tiver o parágrafo 1º, hipótese do parágrafo 1º, inciso 1, ou inciso 2 do artigo 250, do artigo anterior. Então são essas situações aqui, tá bom? Se aqui for situação mediante explosão, tem esse aumento também de pena, tá bom? Cotação penal igual, público incondicionado, e procedimento será ordinário, se tiver pena igual ou maior que 4 anos, pena máxima, né? E sumário para os demais casos. Quer dizer, sumaríssimo para os demais casos, né? Para os demais casos cuja pena
for até 2 anos, ok? O 252, ele também traz uma situação também parecida, só que daí mediante o uso de gás tóxico asfixiante. Então, expor a perigo de vida, a integridade física, o patrimônio de outro, usando gás tóxico. O que é esse objeto material aqui, então, gás tóxico? É o gás que traz, então, uma infecção, que traz uma possibilidade de trazer uma toxina, uma possibilidade de intoxicar, né, a pessoa. Ou seja, uma situação que é prejudicial ao corpo humano, tá? Que traz, então, uma doença, uma patologia. Agora, o asfixiante não significa a situação que traz a patologia, mas sim uma situação que vai deixar a pessoa sem respirar, tá bom? Aí, então, seria, então, este o crime, né? De você, então, fazer esse gás, né? Fazer a situação aí, né? De você causar perigo. Então, por exemplo, gás de cozinha, aí, se você, o gás que a gente utiliza aí, se você, ele é um gás, né, asfixiante, é um gás, eu acredito que seja um gás tóxico, então nesse caso, então daí acaba prejudicando a saúde, a vida das pessoas. O objeto material, então, é esse gás tóxico asfixiante, o bem jurídico também incolumidade pública, e os sujeitos igual, também ativo, comum, passivo, que é a sociedade. E o tipo objetivo, ele fala em expor a perigo de vida, né? Então, tanto por ação, por omissão, meio livre também, igual outro crime. O tipo subjetivo tem a forma dolosa e a sua forma culposa aqui, que tem a pena diferenciada, tá certo? O crime se consuma quando se expõe realmente a perigo de vida, integridade ou a saúde, é um crime material, tá? Crime um crime de material, de perigo concreto, tá? E cabe tentativa, tendo em vista a possibilidade de tentar se expor e não conseguir alguém evitar, tá bom? Quanto a situação aí de ação penal público condicionado, e o procedimento também vai ser o ordinário, como ordinário no seu caput, e o sumaríssimo na sua forma culposa, ok? Próximo nós temos aí, ele é um crime que eu falo que é um crime de preparação para os demais crimes que a gente estudou aí, o crime de gás tóxico e o crime explosivo, que ele fala assim, ó, fabricar, fornecer ou adquirir, possuir ou transportar, que são os núcleos do tipo, então, tipo misto alternativo, né? Diferente dos outros crimes que só tinha só um tipo único. Então, aqui, fabricar, fornecer e adquirir, sem licença da autoridade, se tiver de licença da autoridade, exercício regular do direito, claro. Aí ele fala substância ou engenho explosivo ou gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Aqui nós temos apenas de 6 meses a 2 anos. Também é um crime de menor potencial ofensivo, de competência aí, né? Ação penal pública condicionada e a competência, o procedimento é o sumaríssimo, tá? Mas o que ele é? Ele é um crime preparatório, é para aquela pessoa antes dos 2 crimes anteriores, né? Antes de quem vai utilizar o gás tóxico e de quem vai fazer a explosão. Claro, né? Se a pessoa fabrica, nesse caso, adquire para esses fins aqui, né, e fizer o fim do gás tóxico ou então ou da explosão, só vai responder pelos crimes maiores, né? Esse crime resta absorvido por eles, né? Porque é uma pena menor e é um crime meio para esse crime fim, claro. Mas se for uma pessoa que fez essa participação, ele não vai responder por partícipe nos crimes de uso ou no crime lá de explosão. Ele vai responder por esse crime específico, então. Tá bom, gente? Temos, então, esse crime específico aqui. Então, o objeto material seria, então, esses objetos explosivo ou gás tóxico asfixiante. Claro, lembrando, a substância explosiva e explosivo não é esse crime aqui. Foi revogado pelo artigo 16, inciso 3 do Estatuto de Armamento, que tem uma pena maior lá, né? Pena de 3 anos, até 6 anos, se não me engano, né? De 3 a 6 anos. Se não me engano, lá do artigo 16, tá? Não vai ser aqui. Aqui, então, ficará somente para o crime de gás tóxico ou asfixiante, tá certo? Não será, então, o crime da situação aqui da substância de explosivo, que vai para o artigo 16, tá bom? Tipo objetivo, então, são tipo núcleo, tipo misto alternativo, são vários núcleos, né? Por ação, por omissão também. E o tipo subjetivo é só o dolo, não cabe culpa nesse crime aqui. Tá? Então, se você possuir de forma culposa, transportar de forma culposa, não responde por esse crime. Tá certo, gente? Só de forma dolosa. E o crime se consuma quando você fabrica, fornece, adquire, né, esses objetos aqui, cabendo tentativa também. Joia? Ação penal pública incondicionada e procedimento, eu já disse que ele é o sumaríssimo por conta da sua pena máxima.
Próximo crime que nós temos é o crime de inundação. Aí nós temos então aqui, ó, causar inundação expondo a perigo de vida, integridade física ou patrimônio de outro. Então aqui é um crime grave, né, de 3 a 6 anos e multa, e no caso de dolo, detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa. Engraçado que aqui ele já trouxe já culpa no seu próprio parágrafo, né, de pena, né, que é a forma correta, na minha opinião. Poderia os outros crimes também ser dessa forma, mas enfim, né? Então temos aí as duas formas. Inundação seria o quê, gente? Seria aquela situação onde você vai colocar água causando perigo. Você vai colocar um montante muito grande de água causando, então, perigo. Então, poderia ser mediante o quê? Mediante desvio de algum rio, mediante desvio, quebra de alguma barragem, né? Ou seja, alguma situação que você causa inundação, causando perigo. Então, por exemplo, o caso de Brumadinho poderia ingressar aqui, né? Claro que eles responderam por esse crime, mas o crime de homicídio por conta que teve o dolo eventual, né? Naquelas situações lá, né? Conforme a acusação diz, né? Na denúncia. Mas seria basicamente esse crime aqui. Então, o objeto material, então, daí seria esses objetos que causam inundação. E o tipo subjetivo tem o dolo e tem a culpa, e a consumação se dá, então, causa inundação, quando se expõe a perigo de vida, né? Quando você causa inundação sem perigo de vida, sem perigo de integridade física ou patrimônio, não será crime nenhum, tá certo? Tem que ter essa exposição, beleza? Não tem casos de aumento de pena, só esse crime mesmo. E aí, o que você tem que tomar cuidado? Com 255, porque ele é um crime que ele precede, na verdade, o crime de inundação, porque ele fala assim, crime de perigo de inundação. Mas como assim? O crime de inundação não é um crime de perigo concreto? Sim, mas nós temos um crime anterior ainda, que tem uma pena um pouco menor, que olha só o que fala o artigo, ele fala assim, ó, remover, destruir ou inutilizar. Então nós temos aí situações de um tipo misto alternativo aqui, né? São 3 núcleos, em prédio próprio ou alheio, então pode ser no seu prédio, nos próprios dos outros, expondo a perigo, tal, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Então vamos supor diques, né, que daí é a obra, barragens, que é a obra, ou então obstáculo natural, que são pedras, morro, árvores, né? Ou seja, qualquer objeto natural. Aqui não pode causar inundação. Para ser esse crime. Se causou inundação, já vai ser já o crime do 254, tá? Aqui é um crime de perigo, perigo mesmo, ou seja, que é a situação anterior. Então você vai lá, tem lá pedra, você começa a retirar essas pedras que pode vir a causar inundação. Você começa a mexer na barragem que pode vir causar inundação. Deu para entender? Então aí será esse crime. Claro que se causar inundação, esse crime ele é absorvido, tá bom? Será só um crime dentro do 254. Então essa é a diferença então desse crime. E ele só tem na sua forma dolosa, não tem na forma culposa, conforme pode se ver, né? E o crime, a consumação dele se dá quando remove, destrói ou inutiliza, né, em prédio próprio ou alheio, então pode ser de sua propriedade, sem problema algum, ou no prédio alheio. Ok? Outro crime que nós temos aí, então, crime de desabamento ou desmoronamento. Ele fala assim, ó, causar desabamento ou desmoronamento, né, expondo a perigo de vida, integridade física ou patrimônio de outro. Reclusão de 1 a 4 anos. Temos também a modalidade culposa no seu parágrafo único também desse crime. Então, o que é esse causar desabamento? Desabamento é uma situação de você vai destruir um prédio construído pelo homem. Você vai destruir um objeto construído pelo homem, né? Então, por exemplo, uma casa, um prédio, né, um barracão, ou seja, um objeto construído pelo homem. E o desmoronamento significa um objeto da natureza. Então, um morro de pedras, né? Enfim, uma avalanche, né? Um desmoronamento. Seria, então, essa forma de crime, tá certo? Então, causar o desabamento ou desmoronamento, né, causando, expondo a perigo. A pena, então, dessa forma, tipo subjetivo, tanto da forma dolosa como a forma culposa. A dolosa é de 1 a 4 anos e a culposa é de 6 meses a 1 ano, tá? Então, nós temos aqui, então, essa forma aqui. Dá para você perceber que o procedimento, então, será ordinário no doloso e sumaríssimo no culposo, tá bom? Só lembrando lá do 255, o procedimento ele é sumário, né? Pena
de 1 a 3 anos, o procedimento é sumário no 255. Entendeu? Então, tipo subjetivo das duas formas, e o tipo objetivo, causar desabamento ou desmoronamento. Então, daí expondo, né? Tem que precisa. Para consumação também é um crime material, precisa expor perigo de vida, patrimônio de outras pessoas, cabendo tentativa também. Ok? Último crime, então, aí, subtração, ocultação e inutilização de material de salvamento. Esse crime aqui eu falo que é o crime da pessoa inescrupulosa, das piores pessoas que existem na face da Terra, né? Eu falo, né? Porque, olha só, subtrair, ocultar ou inutilizar são tipo misto alternativo, então, daí de 3 formas: furtar, esconder ou então quebrar e inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade. Aí os objetos materiais: aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate a perigo. Ou seja, você vai subtrair uma prancha, subtrair uma mangueira, né? Ocultar algum objeto, ocultar ou inutilizar aquele objeto que vai ajudar no salvamento, né, dessas pessoas, que vai ajudar no salvamento desse patrimônio. Seria basicamente isso, né? Que é a primeira parte do artigo. Tá bom? E a segunda parte, que é a parte que ocorre mais: impedir ou dificultar o serviço de qualquer dessa tal natureza. Então verifique que nós temos a situação aí de você impedir que alguém preste esse serviço, impedir os bombeiros, impedir os policiais, ou ao menos dificultar esse serviço, tá? Ou seja, não dar caminho, dificultar que eles chegam lá. Ou, por exemplo, uma situação que ocorre bastante, que é a situação de trote, tá? Você passar trote para a polícia, para o SAMU, para os bombeiros, pode incorrer nesse crime aqui, tá? Dificultar o trabalho deles. Imagina que você passou um trote para o SAMU, a pessoa vai lá para a Serra dos Dourados. Chega lá, não tem nada. De repente, que ela tem um incêndio aqui em Moarama. Olha só a cagada, né? É uma pessoa de má índole, uma pessoa que não merece mesmo, merece uma pena muito maior do que somente 2 a 5 anos, né? Merecia realmente, né, uma situação maior aí, porque a consequência é muito grande, tá bom? Então, são 2 formas de crime, tá certo? Então, esse impedir ou dificultar, ou então subtrair ou ocultar ou utilizar esses objetos, tá? O tipo subjetivo é só o doloso, não há situação culposa nesse crime, só o dolo, então, para esse crime aqui, tá? E a consumação se dá de 2 formas: quando você subtrai, oculta ou utiliza, ou quando você impede ou dificulta, então, o serviço. Das 2 formas são crimes materiais também que cabem tentativa, tá bom? Forma qualificada foi o começo, então, que eu já expliquei para vocês lá, então, para vocês no começo da aula, e aí é o crime que foi revogado, né, pelo nosso Código Ambiental, que ele fala de difundir doença, praga, que possa causar dano à floresta, à plantação. Na verdade, ele houve uma modificação aí, né, agora ele traz aí uma situação específica que é assim, ó. Cadê? Eita! Ele fala, então, que é o artigo 61, tá, do Código Ambiental, que ele fala assim, ó, disseminar doenças ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, pecuária, fauna, flora ou aos ecossistemas. Então, daí a reclusão de 1 a 4 anos para esses crimes aqui, tá? Então, daí é uma situação, então, um pouco mais abrangente, tá bom? Então, temos esse crime aqui, então, que foi revogado por essa lei aqui. Claro que é um crime também da sua forma dolosa, né? Que também se protege o bem jurídico, ele muda, porque não é mais só a incolumidade pública, mas sim também é um crime que protege a natureza, protege daí o patrimônio também das pessoas ali. Tá bem, pessoal? Então seria isso, tá? Seria esses crimes, então, daí esses crimes contra o perigo comum, tá? E qualquer dúvida estou à disposição. Beleza? Muito obrigado, então. Valeu.